Já sentiu que sua mente não desliga, que mesmo no silêncio continua girando como um motor ligado? O excesso de pensamentos é como um veneno invisível. Ele rouba sua energia, tira seu sono, prende você em cenários que nunca acontecem e o faz viver cansado de tanto pensar e tão pouco viver. Mas me diga, até quando você vai permitir que seus pensamentos governem sua vida? Hoje quero desafiá-lo. É hora de desintoxicar sua mente, de soltar o peso que você carrega em silêncio e abrir espaço para a calma que tanto precisa. Não se trata de fugir dos seus pensamentos, mas de aprender a domá-los, a colocá-los em seu devido lugar e a recuperar sua paz interior. Se você sente que chegou a sua hora de tomar o controle, fique, porque aqui você vai descobrir como liberar sua mente e encontrar a verdadeira serenidade. Antes de começarmos, quero que façamos algo juntos. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com toda a sua força esta frase: hoje escolho paz mental, sou estoico. Escreva não apenas como palavras, mas como um compromisso consigo mesmo. Quando você escreve, sua mente grava, seu subconsciente abraça e você começa a se reprogramar de dentro para fora. Esta é a sua declaração de que está pronto para soltar o excesso de pensamentos, recuperar sua calma e assumir o controle da sua vida. Escreva e sinta que com cada letra você está dando um passo em direção à sua melhor versão. Ensinamento 1. A verdadeira prisão está na sua mente, não nas circunstâncias externas. A verdadeira prisão nunca esteve nas suas circunstâncias, mas sim na sua mente. Não é a falta de dinheiro, não são as oportunidades que você não teve, nem sequer é o seu passado que hoje o impede. É o sistema de crenças limitantes que você construiu e repete uma e outra vez até se convencer de que é verdade. Essa voz que diz: não posso, isso não é para mim, não tenho sorte, é o seu carcereiro invisível, e enquanto não a questionar, continuará vivendo em uma cela que você mesmo ergueu. O problema é que a mente fraca encontra conforto nessa prisão. Prefere a desculpa à ação, o medo ao risco, a justificativa à responsabilidade. Convence você de que está preso ao externo quando, na realidade, é prisioneiro do que decide acreditar. E o pior é que, com o tempo, essa cela começa a parecer normal. Você se acostuma a viver com correntes e confunde o estancamento com o seu destino. Mas quando começa a observar os seus pensamentos, descobre a verdade. Não é o mundo que limita você, é você aceitando histórias que nunca questionou. Cada vez que pensar, não tenho tempo, pergunte-se se é realmente falta de tempo ou medo de priorizar o que importa. Cada vez que pensar, não sou bom nisso, questione se é uma incapacidade real ou apenas falta de prática. Ao questionar esses pensamentos, você começa a desmontar as grades da sua prisão mental. Faça um exercício simples. Registre 3 pensamentos limitantes por dia. Escreva-os com brutal honestidade. Depois questione a sua origem. De onde vem? De um erro do passado? De uma crítica? De um medo herdado? Ver esses pensamentos no papel mostra que a maioria não são verdades absolutas, mas histórias que sua mente fabrica para evitar o esforço e mantê-lo na zona de conforto. Ao reconhecer que a prisão é autoimposta, você deixa de culpar o mundo exterior. Já não aponta o dedo para o governo, para o chefe, para a família, para a economia. Começa a se olhar no espelho e a dizer: eu sou o responsável por me libertar. Essa transição é poderosa, porque enquanto culpar o exterior, continuará sendo vítima. Mas quando assume a responsabilidade, transforma-se no arquiteto da sua própria liberdade.
Imagine o que aconteceria se durante 30 dias você escolhesse questionar cada pensamento limitante, 30 dias registrando, avaliando e desmontando essas desculpas. Ao final, não veria mais a vida da mesma forma. Onde antes via impossibilidade, veria opções. Onde antes via barreiras, veria desafios. Onde antes via um destino fixo, veria um caminho que pode redesenhar. Essa é a diferença entre viver preso e viver livre. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade não depende do externo, mas da fortaleza interior. Epicteto, que foi escravo, dizia com clareza: você pode acorrentar o corpo, mas não a mente de alguém que aprendeu a dominar a si mesmo. Marco Aurélio lembrava que os obstáculos não são o que detém o homem, mas a sua percepção sobre eles. Para os estoicos, se a sua mente está firme, nada externo pode aprisioná-lo de verdade. Hoje você precisa entender isso, a cela está na sua mente e a chave também. Cada vez que escolhe questionar um pensamento fraco, está abrindo a porta. Cada vez que decide agir, apesar da dúvida, está quebrando uma grade. E cada vez que escolhe responsabilidade, em vez de desculpas, está caminhando para a sua verdadeira liberdade. Pare de esperar que alguém venha resgatá-lo. Ninguém o fará. É você quem deve decidir sair da prisão mental. Comece observando seus pensamentos, questionando-os, substituindo-os por ideias que o fortaleçam. Faça isso todos os dias, com paciência e disciplina, porque quando elimina essa prisão interna, descobre que nunca foi fraco, apenas estava acorrentado a histórias falsas. A liberdade que você busca já está dentro de si, esperando que decida reivindicá-la. Ensinamento 2. Questione todo pensamento. Nem tudo o que você pensa é verdade. Já percebeu que sua mente às vezes se torna o seu pior inimigo? Ela lança frases disfarçadas de lógica. Você não é suficiente, já é muito tarde, e se fracassar. O curioso é que soam tão razoáveis que você acaba acreditando nelas. Mas aqui está a chave: nem tudo o que você pensa é verdade. Sua mente gera pensamentos automáticos e, se você os aceita sem questionar, acaba vivendo sob as correntes de algo que só existe dentro de você. Quando você para por um segundo e pergunta: isto é verdade ou é apenas medo com outro nome, começa a recuperar o seu poder. É aí que começa a liberdade, porque você já não obedece de forma automática àquela voz interna que tenta limitar você. Imagine o que aconteceria se cada vez que sua mente dissesse "você não pode", você respondesse com uma ação concreta que demonstrasse o contrário. Essa pequena rachadura que você abre no muro das suas dúvidas é a que permite a entrada da luz de uma vida diferente. Muitos dos pensamentos que carregamos nem sequer são nossos. São frases que ouvimos quando crianças, críticas que alguém nos lançou em um dia ruim, comparações que absorvemos da sociedade e ainda assim caminhamos com elas como se fossem verdades absolutas. Por que dar tanto poder a uma frase que nem nasceu da sua verdadeira voz? Questionar não é negar, é filtrar. É dizer: isto não me serve, não alimento mais. Aqui entra a disciplina. Cada vez que surgir uma ideia que te paralise, em vez de ficar girando em sua mente, faça o contrário. Se sua mente disser: já é muito tarde para começar, coloque-se em movimento, nem que seja com um passo pequeno. Se disser que você vai fracassar, lembre-se de que fracassar só existe para quem se atreve a tentar e que o verdadeiro fracasso é não fazer nada. Essa confrontação constante não elimina o medo, mas o enfraquece. Pouco a pouco, sua mente aprende que é você quem dá as ordens. Não se conforme em viver no piloto automático, acreditando em cada pensamento que passa pela sua cabeça.
Perceba que isso seria como deixar que um desconhecido decida o seu destino. Seus pensamentos não são mandamentos, são simples opções. Você escolhe quais alimentar e quais deixar ir, e ao fazer essa escolha consciente, desenvolve o discernimento que separa o real do ilusório. A prática diária é simples. Cada vez que surgir uma ideia negativa, pare e repita esta pergunta: isto é verdade ou apenas medo disfarçado? Não se contente com uma resposta rápida. Analise, busque evidências, recorde o seu próprio esforço e depois tome a ação contrária. No início será difícil, porque sua mente insistirá em continuar com o roteiro, mas à medida que repetir começará a notar algo, as vozes ficam mais fracas e sua confiança mais forte. A consequência disso é poderosa. Você começa a derrubar muros invisíveis, aqueles que não estavam fora, mas dentro de você. Aqueles que fizeram você desistir antes de começar, aceitar menos do que merece, paralisar-se com desculpas. E quando esses muros caem, não significa que o medo desapareça por completo, significa que você aprende a avançar mesmo com ele. Isso é a verdadeira liberdade. Segundo o estoicismo, a mente é como um jardim. Se você rega as ervas daninhas, elas crescem e sufocam você. Mas se escolhe com cuidado quais sementes cultivar, a disciplina, a coragem, a clareza, então sua vida floresce mesmo em meio à adversidade. O sábio não se deixa governar pelo que sente ou pensa em um instante, mas pelo que escolhe alimentar dia após dia. Olhe para si neste momento. Você não é seus pensamentos, você é quem os observa e decide. Cada vez que enfrenta um medo disfarçado de lógica, estará treinando sua mente para obedecer a você e não o contrário. Escolha hoje questionar, porque aí está a porta que abre tudo o que antes parecia impossível. Este é o seu lembrete. O poder não está em silenciar sua mente, mas em aprender a desafiá-la e agir mesmo quando ela duvida. E ao fazer isso, você descobre que a verdadeira força não é não ter medo, mas caminhar com ele e continuar avançando. Ensinamento 3. A regra dos 5 minutos contém o espiral de preocupações ao lhes atribuir um tempo fixo. Você já percebeu como sua mente, quando se prende a uma preocupação, começa a girar sem parar, como se não soubesse onde frear? Um simples e seu errar pode se transformar em um espiral interminável que consome sua energia e rouba sua calma. O curioso é que a maioria dessas preocupações nunca chega a se tornar realidade, mas ainda assim desgasta como se fossem incertezas. Aqui entra uma ferramenta simples e poderosa, a regra dos 5 minutos. Imagine dizer à sua mente: tudo bem, preocupe-se, mas apenas por 5 minutos. Você dá um espaço controlado, como se fosse uma criança inquieta a qual permite correr em um parque com limites claros. Ao estabelecer esse tempo fixo, transforma o que parecia infinito em algo administrável. E o melhor é que, ao se permitir soltar todos esses pensamentos durante um período concreto, a urgência diminui porque o seu cérebro sente que foi ouvido. Funciona porque você não tenta bloquear nem ignorar o que sente. Quando você luta contra um pensamento, ele se fortalece. Ao contrário, quando você o valida e dá um tempo definido, ele perde poder. É como abrir uma válvula de pressão, o ar sai, a tensão se reduz e você recupera o controle. Pense nisso quantas vezes e se eu fracassar. Acompanhou você o dia inteiro, você o repetiu ao acordar, no banho, a caminho do trabalho, no meio da reunião, e cada repetição o tornava maior. Com essa regra, esse mesmo pensamento teria um começo e um fim. Já não dominaria sua jornada, porque você saberia que ele só tem permissão para existir por 5 minutos. A prática é bem concreta. Quando sentir que a preocupação aparece, não a prolongue em silêncio. Coloque um timer no celular,
Sente-se com um papel e escreva tudo o que sua mente está gritando. Escreva sem filtro. E se eu errar na apresentação? E se rirem de mim? E se eu perder a oportunidade? E se eu não for suficiente? Faça isso até o relógio tocar. Quando terminar, dobre o papel, feche-o e mude de atividade. Respire fundo, saia para caminhar, ouça música, mas não volte ao ciclo. Se a preocupação retornar, não tem problema. Você sabe que só terá espaço novamente dentro de 1 hora e de novo por apenas 5 minutos. Ao aplicar isso, algo fascinante acontece e os pensamentos perdem volume. É como se antes fossem gritos e pouco a pouco se transformassem em sussurros. Já não tem o mesmo peso, porque sua mente entende que não precisa se agarrar a eles o dia todo. Você decide quando dar atenção e quando soltar. Essa decisão é a que devolve o foco, a calma e a energia que antes escapavam no ciclo da ruminação constante. Talvez você pense que é simples demais para funcionar, mas experimente. Descobrirá que o alívio não vem de resolver todas as suas dúvidas, mas de colocar-lhes um limite. É como dizer à sua mente: eu te escuto, mas não te deixo no controle. Essa autoridade interna é a que transforma sua relação com a ansiedade. Segundo o estoicismo, a liberdade não está em eliminar os problemas, mas em decidir como enfrentá-los. Os estoicos sabiam que a mente gera medos de forma natural, mas também ensinavam que não somos escravos desses pensamentos. Se você lhes dá um espaço medido e depois escolhe agir, recupera o poder de dirigir sua vida sem ficar preso nos ciclos internos. Então, da próxima vez que sentir que uma preocupação quer sequestrar o seu dia, lembre-se: nem todo pensamento merece sua atenção eterna. Dê-lhe 5 minutos, expresse-o, escreva-o e depois escolha avançar. Porque a verdadeira fortaleza não é viver sem dúvidas, mas caminhar com elas sem deixar que o detenham. Ensinamento 4. Mova-se fisicamente para resetar a mente e liberar endorfinas. Quando sua mente começa a correr mais rápido do que você consegue acompanhá-la, quando os pensamentos se acumulam e parece que não há saída, o corpo pode se tornar seu melhor aliado. Muitas vezes tentamos resolver a confusão pensando mais, analisando mais, girando em torno das mesmas ideias. Mas o único resultado é nos enredarmos ainda mais no mesmo nó. O movimento físico é uma forma de resetar sua mente, de tirá-la desse ciclo constante e trazê-la de volta ao presente. Quando você se move, o corpo libera endorfinas, substâncias naturais que funcionam como analgésicos e geradores de bem-estar. Não é preciso uma sessão intensa de academia. Basta levantar-se e caminhar por 10 minutos, alongar os braços ou até dançar uma música que você goste. Essa ação simples produz uma mudança química real em seu cérebro, reduzindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentando sua capacidade de sentir calma. A chave está em romper o circuito do excesso de pensamentos. Quando você permanece imóvel enquanto a mente fala sem parar, entra em uma batalha desigual. Os pensamentos dominam todo o cenário, mas se você introduz movimento, eles perdem força, porque sua atenção se desloca para as sensações físicas, para o ritmo dos passos, para o ar entrando nos pulmões, para os sons ao redor. É como se um foco de luz iluminasse outra parte da cena e, de repente, aquilo que parecia um monstro se revelasse como algo muito menor. Com certeza já aconteceu, depois de uma caminhada curta, um problema que parecia enorme se torna mais administrável. Não é que a dificuldade tenha desaparecido, mas sua mente agora tem outro ângulo para enxergá-la. O corpo em movimento não só oxigena os músculos, também oxigena seus pensamentos. Essa clareza extra abre espaço para novas soluções. Quando sentir que um pensamento começa a aprisionar você, não fique sentado discutindo com ele. Levante-se,
Coloque um temporizador de 5 ou 10 minutos e mova-se. Não precisa de um plano elaborado, caminhar, fazer alongamentos simples, limpar uma parte da casa, regar as plantas ou brincar com seu cachorro. Enquanto faz isso, concentre-se no que sente, a textura sob os pés, a temperatura do ar, os sons que o cercam. Isso é grounding, ancoragem, e tem efeito imediato sobre a ansiedade. No início, sua mente tentará voltar ao discurso de sempre, mas se você der a ela um novo lugar para fixar a atenção, o presente, o físico, o concreto, essa voz começa a perder volume. Não é magia, é biologia. O cérebro não consegue processar com a mesma intensidade pensamentos de preocupação enquanto está ocupado, observando sensações externas e produzindo químicos de calma. O resultado é uma mente que se esclarece rapidamente, como um lago que deixa de ser agitado por pedras. De repente, o que era uma tempestade se transforma em uma superfície tranquila, onde você pode ver tudo com mais nitidez. Esse alívio imediato não apenas reduz o peso emocional, mas também previne a fadiga mental acumulada, aquela que faz você se sentir cansado mesmo sem esforço físico. O movimento não é fuga, é estratégia de regulação. Ele permite liberar pressão, clarear a mente e voltar com mais lucidez ao que estava enfrentando. Experimente. Da próxima vez que sentir que seus pensamentos não param, levante-se e mova-se. Você verá como algo tão simples tem poder de transformar seu estado interno. Segundo o estoicismo, corpo e mente estão profundamente conectados, e cultivar a disciplina em ambos é essencial para alcançar a calma interior. O sábio estoico entendia que não basta controlar o pensamento, é preciso também fortalecer o corpo como instrumento para a virtude. Quando você usa o movimento para se ancorar no presente, não foge dos problemas, enfrenta-os a partir de um estado mais sereno e lúcido. Portanto, lembre-se, quando a mente não parar de falar, não fique preso tentando silenciá-la à força. Dê ao corpo o comando por alguns minutos, porque o movimento é medicina e cada passo consciente é um lembrete de que você tem muito mais controle do que imagina. Ensinamento 5. Derrube muros emocionais com ação repetida que reentreina o cérebro para a liberdade. Às vezes você sente que existem muros invisíveis em sua vida, paredes que não estão fora, mas dentro de você. Esses muros não são feitos de cimento, mas de medos, dúvidas e crenças que dizem que você não pode, que não é o momento, que falta algo para estar pronto. E enquanto espera pelo momento perfeito, esses muros ficam mais altos, mais pesados, mais sufocantes. Mas a verdade é que nenhum muro se derruba com um único golpe, e sim tijolo por tijolo. Cada ação, por menor que pareça, é um tijolo que cai. Seu cérebro aprende pela repetição, não basta um pico de motivação intensa que desaparece logo em seguida. O que realmente reprograma seus padrões mentais é a ação constante, ainda que imperfeita. Quando você ousa dar um passo mesmo com medo, ensina à sua mente que pode avançar sem ter tudo resolvido. Essa evidência se acumula e, pouco a pouco, derruba os muros que o mantinham preso. Não são necessárias grandes façanhas para provar sua força. Basta escolher uma pequena ação que desafie essa barreira interna. Se o seu muro é o medo social, o primeiro tijolo que derruba pode ser enviar uma mensagem curta para alguém com quem deseja falar. Se o seu muro é a dúvida sobre sua capacidade, o primeiro tijolo é dedicar 10 minutos por dia à habilidade que acredita não ter. Esses pequenos atos parecem insignificantes, mas a persistência os transforma em dinamite para a mente. O mais poderoso é que cada repetição gera confiança. Seu cérebro não se convence com frases bonitas, mas sim com provas.
E cada vez que você age, mesmo que a voz trema ou a insegurança apareça, sua mente registra: eu fiz. Essa evidência acumulada se transforma em sua nova verdade. O que antes era um muro intransponível, agora se converte em um caminho aberto. Reflita a cada dia o que aprendi ao dar essa pequena ação. Não importa se o resultado foi perfeito ou não, o importante é que você avançou. Faça isso por 21 dias, crie esse hábito e verá como o muro que parecia eterno começa a desmoronar. Não por um ato único de força, mas pela insistência que perfura até a pedra mais dura. Sabe o que realmente liberta? Não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir mesmo com ele. A verdadeira liberdade não está em sentir-se completamente seguro, mas em decidir que sua vida não será ditada pelas vozes internas que limitam. Cada muro que você derruba com ações repetidas é um espaço que recupera para crescer, amar, criar e avançar. Pense em quantas vezes você disse: vou fazer quando estiver preparado. Essa preparação eterna é uma prisão disfarçada de prudência. A verdade é que nunca se sentirá 100% pronto. E não precisa estar. O que precisa é se atrever hoje, mesmo com um pequeno passo, porque é esse passo que abre a porta que tanto espera. Segundo o estoicismo, não somos escravos de nossas emoções nem de nossos pensamentos. Somos escravos dos hábitos que escolhemos alimentar. O sábio entende que a ação disciplinada, repetida a cada dia, é a que molda o caráter e destrói as correntes invisíveis que o aprisionam. A liberdade não se encontra sonhando com ela, mas praticando-a em cada decisão. Então olhe para si neste momento e escolha um muro. Não importa qual seja, escolha o primeiro. Dê uma ação mínima, mesmo que sua mente grite que não servirá para nada. Faça de novo amanhã e no dia seguinte também. E assim até notar que algo dentro de você mudou. Quando olhar em retrospectiva, perceberá que aquele muro não caiu de repente, ele caiu porque você decidiu golpeá-lo todos os dias sem desistir. Esse é o verdadeiro poder, não esperar que a vida mude sozinha, mas treinar sua mente com provas repetidas de que você é capaz. E quando fizer isso, quando transformar a ação constante em seu novo modo de vida, verá que a liberdade não era um sonho distante, mas o resultado de cada passo que deu, mesmo com medo. Ensinamento 6. Redirecione a imaginação da preocupação para visões positivas. Sua mente tem um poder incrível, e talvez você ainda não tenha percebido. Quando se preocupa, está usando sua imaginação da forma mais poderosa, mas contra você mesmo, e está ensaiando o fracasso, praticando repetidamente o pior que poderia acontecer. E quanto mais repete, mais acredita e mais seu corpo começa a reagir como se já estivesse vivendo aquele desastre. A preocupação nada mais é do que criatividade mal direcionada. A mesma energia que você usa para inventar cenários negativos pode ser redirecionada para algo que o impulsione. Se é capaz de criar um filme inteiro em sua cabeça sobre como tudo dará errado, também pode criar um sobre como tudo dará certo. Essa simples mudança de roteiro transforma como você se sente, como age e até o que sua mente começa a buscar na realidade. O que você pensa de forma repetida filtra o seu mundo. Se ensaia constantemente o fracasso, seu cérebro passa a escanear sinais de ameaça, permanece em alerta e faz você duvidar a cada passo. Mas se ensaia a vitória, se pratica mentalmente o sucesso, seu cérebro se recalibra para detectar oportunidades, sentir confiança e agir com mais decisão. É como treinar um músculo. O que você repete cresce. Quando surgir aquele pensamento automático de se der errado, faça uma pausa e troque por e se der certo. Se sua mente insistir em mostrar imagens de tropeços, redirecione e crie imagens de triunfo. Visualize-se superando o desafio, respondendo com calma, sentindo a satisfação da conquista.
Não se limite a pensar de forma abstrata, sinta em seu corpo o sorriso, a calma no peito, a energia de ter avançado. Transforme isso em um hábito pequeno, mas constante. Dedique apenas 2 minutos por dia para ensaiar mentalmente uma situação com sucesso. Pode ser aquela reunião que o preocupa, aquela conversa difícil, aquela prova ou aquele novo projeto. Durante esses minutos, entre na cena como se já estivesse acontecendo e foque nas sensações positivas que acompanham a realização. Isso treina seu cérebro a reconhecer essa versão como possível, até mesmo como natural. Não se trata de negar os riscos nem de acreditar que tudo será perfeito, mas de equilibrar a balança. Se você passou anos ensaiando mentalmente o pior, não é surpresa que o medo tenha se fortalecido. Agora é hora de ensaiar o contrário. Essa prática repetida não elimina os desafios, mas o coloca em uma posição muito mais poderosa para enfrentá-los, e você notará isso em sua energia diária. A preocupação pesa como uma mochila invisível cheia de pedras. Em contrapartida, quando sua imaginação está orientada para o sucesso, você se sente mais leve, mais motivado e com mais vontade de agir. Você deixa de se paralisar e começa a se mover porque sua mente já experimentou várias vezes a sensação de conseguir. Talvez no início pareça forçado, e sua mente resista. É normal, ela passou tempo demais funcionando no automático negativo. Mas se insistir, se todos os dias lembrar a si mesmo de outra possibilidade, abrirá uma nova rota. Com o tempo, aqueles velhos pensamentos de medo se tornarão apenas ecos distantes, substituídos por imagens mais construtivas e reais. Segundo o estoicismo, a mente não deve ser escrava do que imagina, mas uma ferramenta do que decide. Os estoicos ensinavam que, se não treinamos a razão, a imaginação nos arrasta a viver tempestades que só existem em nossa cabeça. O sábio não nega o que pode dar errado, mas escolhe focar no que está em suas mãos e na visão do que pode construir. Portanto, da próxima vez que notar sua imaginação inventando um desastre, lembre-se, não precisa apagá-la, apenas redirecioná-la. Use esse mesmo poder para criar um filme diferente, onde você age com confiança, onde as coisas fluem a seu favor, onde supera o desafio. Porque a verdade é esta: sua mente sempre está ensaiando algo. A pergunta é: você vai continuar ensaiando o fracasso ou vai começar a ensaiar o sucesso? Ensinamento 7. Viva no presente para eliminar ansiedade e ruminação. A ansiedade não vem do presente, mas da mente projetando-se para o futuro, imaginando cenários que ainda não existem. A tristeza profunda também não nasce do que acontece agora, mas de reviver repetidas vezes aquilo que já passou. O presente, ao contrário, é o único espaço onde a calma é possível. Quando você consegue habitá-lo, os fantasmas do passado e as tormentas do futuro perdem força. A quietude não está lá fora esperando por você, ela está aqui, neste instante. Sua mente quer convencê-lo de que preocupar-se hoje o prepara para amanhã, mas na verdade só rouba a energia necessária para enfrentar o que realmente acontecer. A ruminação dá a sensação de produtividade, mas é como correr em uma roda de hamster, você se move sem sair do lugar. O presente é o único terreno sólido, tudo mais é névoa. O segredo está em treinar sua atenção como se fosse um músculo. Cada vez que notar sua mente vagando em se amanhã acontecer isso, ou eu deveria ter feito aquilo, tenha a oportunidade de trazê-la de volta. Não com luta, mas com uma âncora simples, a textura de uma xícara em suas mãos, o ar entrando e saindo da respiração, o som ao seu redor neste exato momento. Essa âncora rompe o feitiço do pensamento repetitivo e lembra: você está aqui agora. Experimente. Quando sentir uma preocupação ascender, não siga o mesmo caminho de sempre. Pegue uma xícara, sinta sua temperatura,
observe seus detalhes e permaneça ali por um minuto. Ou simplesmente feche os olhos e repita o mantra: estou aqui agora. No começo pode parecer básico demais, mas perceberá que sua mente se acalma como se o presente fosse um bálsamo natural contra a ansiedade. O mais poderoso é entender que o excesso de pensamentos não é inevitável. É um hábito que pode ser desaprendido. Você treinou o cérebro durante anos a escapar do presente, mas agora pode treiná-lo na direção contrária. Cada vez que escolhe uma âncora, cada vez que retorna ao aqui e agora, está construindo um novo hábito da quietude. E com a prática, o ruído interno perde intensidade. Viver no presente não significa esquecer o passado ou ignorar o futuro. Significa não ficar preso a eles. O passado é um mestre, mas não uma prisão. O futuro é um projeto, mas não uma condenação. O agora é o único cenário real onde você pode viver, sentir e decidir. Ao honrá-lo, o peso emocional diminui e a vida recupera a leveza. Você notará como até o corpo muda, os músculos relaxam, a respiração se aprofunda, o coração bate com mais calma. Isso acontece porque, ao retornar ao presente, seu sistema nervoso deixa de estar em modo de ameaça. Nesse estado, você pensa com mais clareza, age com mais sabedoria e se relaciona melhor com os outros, sem a interferência de medos ou culpas. O presente torna-se então seu refúgio e sua fortaleza. Você não precisa esperar que tudo na vida esteja em ordem para sentir paz. Pode senti-la agora mesmo em meio ao caos, se escolher sustentar-se neste instante em vez de perseguir pensamentos que só existem em sua mente. Segundo o estoicismo, a vida só acontece no momento presente. Marco Aurélio escrevia que o homem se angustia porque vive como se tivesse 1000 anos, quando na realidade só possui este instante. Para os estoicos, a virtude, a calma e a liberdade nascem de habitar o agora com plena consciência, sem se distrair com o que já não existe nem com o que ainda não chegou. Assim, da próxima vez que a ansiedade quiser arrastá-lo para frente ou a tristeza tentar puxá-lo para trás, respire e lembre-se: a vida está aqui. Você não precisa de mais do que este momento para sentir paz. Fique, nem que seja por um minuto, com o seu agora, porque é nesse minuto que se encontra a liberdade que tanto procura. Ensinamento 8. Lembre-se, isto também passará, para não se obsessionar com vitórias ou derrotas. Quando tudo parece ir bem demais, você acredita que esse estado durará para sempre. Quando tudo desmorona, sente que jamais sairá da dor. Mas a verdade é que a vida nunca fica parada. Tudo muda, tudo se move, nada permanece igual. Essa é a natureza da existência. Por isso, lembrar-se de uma frase simples como "isto também passará" se torna um escudo para a mente. Não importa se você está atravessando uma vitória que o enche de euforia ou uma derrota que parece insuportável. Ambas são passageiras. A alegria intensa, se abraçar com apego, pode se transformar em obsessão. A dor profunda, se abraçar com desesperança, pode se transformar em condenação. Mas quando você recorda que nenhuma das duas situações é eterna, recupera o equilíbrio. Nem se afunda na tristeza, nem se perde na euforia, apenas aprende a caminhar com passo firme. Há uma antiga história que ilustra isso. Um rei pediu um lembrete que o ajudasse tanto em tempos de glória quanto em tempos de crise. Seus sábios lhe entregaram uma inscrição: "Isto também passará." Ao lê-la nos momentos de triunfo, não se envaidecia. Ao lê-la na desgraça, não se destruía. Ele compreendeu que nada define sua vida por completo, porque tudo faz parte de um movimento maior. Essa mesma sabedoria está disponível para você hoje. Você tem um problema que parece eterno, lembre-se, também passará. Conquistou um sucesso que lhe traz orgulho, lembre-se, também passará.
não para roubar sua alegria, mas para recordar que não deve se apegar, que não deve construir sua identidade em torno de algo que inevitavelmente mudará. A vida é como o céu, às vezes ensolarado, às vezes coberto de nuvens, mas as nuvens não são o céu e também não permanecem. Praticar isso é simples. Quando sentir que está em um ponto alto, repita em voz baixa: isto também passará. Escreva, tenha essa frase à vista. Permita que ela lhe dê humildade e recorde que tudo é presente, não direito. Quando sentir que está em um ponto baixo, faça o mesmo. Imagine sua dor como uma nuvem que avança, incapaz de permanecer estática. O simples ato de visualizar sua transitoriedade torna a carga mais leve. Essa prática não elimina a dor nem a alegria, mas coloca você no centro, em um estado onde nem o bom nem o mal o arrastam aos extremos. Isso é resiliência. É a capacidade de se manter firme em meio às inevitáveis flutuações da vida. E com essa firmeza, a ansiedade diminui, porque você já não vê os momentos difíceis como correntes perpétuas nem os bons como tesouros que precisa reter a qualquer custo. Imagine a paz que sentiria se cada triunfo fosse recebido com gratidão, sabendo que é passageiro, e cada tropeço fosse atravessado com paciência, sabendo que também passará. Sua vida se encheria de um equilíbrio que poucos alcançam, porque a maioria vive escrava das próprias subidas e descidas. Mas você pode treinar sua mente para enxergar além do instante. Segundo o estoicismo, nada externo deve dominar a serenidade da alma. Os estoicos entendiam que a vida está em constante mudança e que a verdadeira força está em aceitar a impermanência com equanimidade. Marco Aurélio escreveu com clareza: o que hoje parece eterno, amanhã será apenas lembrança. Para o sábio, a vitória não embriaga e a derrota não destrói, porque ambas são apenas estações no caminho. Por isso, faça dessa frase sua companhia diária: isto também passará. Escreva, recite, grave-a em sua mente e use-a tanto no riso quanto nas lágrimas. Porque quando aprende a viver com essa perspectiva, descobre que seu poder não está em controlar as mudanças da vida, mas em permanecer em calma enquanto tudo muda ao seu redor. Ensinamento 9. Evite comparações com os outros para eliminar inveja e estresse. A comparação é uma armadilha silenciosa que rouba a sua paz. Quando você olha para a vida dos outros e mede o seu valor com base no que eles mostram, entra em um jogo no qual nunca poderá vencer, porque sempre haverá alguém com mais sucesso, mais dinheiro, mais viagens, mais seguidores. Mas essas imagens não contam a história completa, apenas mostram o que convém mostrar. Enquanto você se foca no que é alheio, deixa de valorizar o que já tem em suas mãos. A inveja não surge porque sua vida seja pobre, mas porque você esqueceu de reconhecer sua riqueza. Esse hábito de olhar para fora, em vez de olhar para dentro, o desgasta. Faz você sentir que nunca é suficiente, que sempre falta algo, que está sempre atrasado. E quanto mais alimenta esse olhar comparativo, menor se torna sua autoestima. As redes sociais intensificam esse processo. São vitrines de momentos filtrados, editados, cuidadosamente selecionados. E quando você atravessa um dia difícil, o que vê na tela se transforma em uma lâmina invisível. Compara sua dor com a fachada de felicidade de outra pessoa. Mas lembre-se, o que alguém publica é apenas um fragmento, não o filme completo. Você não vê as lágrimas por trás dos sorrisos, nem as lutas por trás das conquistas. Cada vez que sentir a pontada da inveja, faça uma pausa consciente, largue o telefone, pare de deslizar automaticamente e pegue um papel. Escreva 3 coisas pelas quais sente gratidão neste instante.
Não importa se são grandes ou pequenas, sua saúde, um amigo que escuta você, a comida sobre a mesa, uma conquista recente. Esse simples gesto muda o foco e o devolve à realidade da sua própria abundância. Outra prática poderosa é estabelecer limites claros. Você não precisa passar horas acompanhando o que os outros fazem. Reduza esse tempo a 15 minutos por dia, não como castigo, mas como presente de paz para si mesmo. Porque quanto menos alimenta a comparação, mais espaço terá para nutrir o seu próprio caminho. Quando escolhe se concentrar no que tem, descobre que a inveja perde força. Já não olha com ressentimento para os passos dos outros, mas encontra motivação em seu próprio progresso. E aquela energia que antes gastava desejando o que não era seu, agora investe em crescer com o que realmente possui. Imagine como sua vida mudaria se, cada vez que visse alguém alcançar algo, em vez de pensar eu não tenho isso, pensasse que bom que é possível, eu também posso trabalhar pelo meu. Essa simples reconfiguração transforma a inveja em inspiração, porque a meta não é ser melhor que os outros, mas ser melhor do que ontem. Você não precisa competir com mais ninguém, porque sua vida tem um percurso único. Seus desafios, seus tempos, seus aprendizados são seus. Compará-los com os dos outros é como comparar estações. Enquanto você está na primavera, talvez outro esteja no outono. Cada um floresce no seu momento. Segundo o estoicismo, a fonte da infelicidade está em desejar o que não está sob seu controle. Comparar-se com outros é justamente isso, colocar o seu valor nas mãos alheias. O sábio estoico entende que a verdadeira paz surge de aceitar o que tem e trabalhar no que pode melhorar, sem se obsediar com o que os outros exibem. O olhar voltado para fora escraviza, o olhar voltado para dentro liberta. Portanto, da próxima vez que sentir que a comparação rouba sua calma, lembre-se: o que vê nos outros não define quem você é. Sua vida já está cheia de razões para agradecer. Só precisa parar para reconhecê-las. E quando fizer isso, perceberá algo profundo: a inveja desaparece, o estresse diminui e surge uma nova energia para se concentrar em seu próprio caminho. Ensinamento 10. Busque a felicidade interna, não no externo temporário. Você já percebeu como a maioria das pessoas busca a felicidade no que está fora, em um novo celular, em uma viagem, em um relacionamento, em uma conquista profissional? E sim, essas coisas podem trazer prazer, mas é um prazer fugaz, como um fogo de artifício que brilha por um instante e desaparece em segundos. Logo depois, você volta a sentir o vazio e a correr atrás do próximo estímulo. Assim se cria um ciclo sem fim: buscar, alcançar, desfrutar por um momento e voltar a sentir que não é suficiente. A verdadeira alegria não está no que você pode comprar nem no que os outros podem lhe dar. Ela se encontra dentro de você, na qualidade dos seus pensamentos, na sua capacidade de estar em paz consigo mesmo. Quando entende isso, descobre que nada externo pode garantir plenitude. A felicidade que depende do externo é frágil, porque está sempre à mercê de fatores que você não controla. Mas a que você constrói dentro de si é sólida, porque ninguém pode tirá-la. Cada vez que persegue algo externo acreditando que ali está a chave da sua paz, na verdade está entregando seu poder. É como dar as chaves do seu bem-estar às circunstâncias. Se obtém o que deseja, sorri. Se não obtém, sofre. Mas quando escolhe cultivar seu interior, deixa de estar acorrentado a esse vai-vem. Aprende a desfrutar do que é externo sem depender disso. Reflita: quantas vezes você conseguiu algo que acreditava que mudaria sua vida para sempre e pouco tempo depois já não sentia o mesmo? Esse padrão mostra que o externo nunca será suficiente.
A satisfação duradoura só chega quando você aprende a viver com pureza mental, limpando seu interior de apegos e falsas expectativas. Praticar isso não exige grandes rituais. Você pode começar cada dia com uma pergunta simples: isso me dará prazer imediato ou verdadeira satisfação? Essa pergunta ajuda a distinguir se está agindo por impulso ou por uma busca genuína de paz. E pouco a pouco, você começa a escolher práticas que fortalecem seu interior, a meditação, a gratidão, o silêncio, o cuidado da mente. Quando faz essa mudança, algo dentro de você começa a se transformar. Já não se frustra tanto quando o externo não sai como esperado. Já não se afunda quando não tem o que outros exibem. Porque seu bem-estar já não depende disso. Agora, você o encontra na sua capacidade de manter a calma, de desfrutar do que tem, de criar um espaço interno de alegria sustentada. Isso não significa rejeitar o mundo material, mas usá-lo com equilíbrio. Aproveitar o que vem de fora quando chega, mas sem se apegar a isso nem construir sua identidade em torno de posses ou reconhecimentos. É uma mudança sutil, mas poderosa. Você deixa de viver correndo atrás e começa a viver desfrutando. Segundo o estoicismo, a felicidade verdadeira não se constrói no que o acaso dá ou tira, mas no que você decide cultivar dentro de si. Epicteto expressou isso com clareza: a riqueza não está em ter muitas coisas, mas em precisar de poucas. O sábio não se escraviza com o efêmero porque sabe que nada externo pode lhe dar o que já possui dentro de si mesmo. Imagine uma vida em que sua calma não dependa do clima, do humor dos outros, do saldo no banco ou da opinião alheia. Uma vida em que você possa desfrutar de tudo isso sem perder o centro, porque o seu centro já está firme dentro de si. Essa é a verdadeira liberdade. Não a de ter mais, mas a de precisar de menos para sentir-se completo. Na próxima vez que sentir a urgência de buscar a felicidade em algo de fora, faça uma pausa e lembre-se: a paz duradoura se cultiva dentro. O resto pode acompanhar, mas não define. E quando aprender a viver a partir desse ponto, vai perceber que a felicidade não estava escondida no mundo, mas na sua própria mente. Ensinamento 11. Seja generoso sem expectativas para gerar felicidade duradoura. Ser generoso sem esperar nada em troca é um dos caminhos mais diretos para a felicidade profunda. Não se trata de dar para receber, nem de dar por obrigação, mas de oferecer de coração, com a única intenção de acrescentar algo positivo ao mundo. Quando você age assim, sua vida se enriquece de uma forma que nenhuma posse material pode igualar, porque aquilo que entrega se multiplica em seu interior como paz, propósito e alegria que permanecem além do momento. O problema é que muitas vezes associamos felicidade a acumular mais dinheiro, mais coisas, mais reconhecimento. E sim, tudo isso dá prazer, mas um prazer fugaz, que desaparece tão rápido quanto chega. Já quando você dá, ainda que seja algo pequeno, como seu tempo ou uma palavra de incentivo, sente uma satisfação que permanece. Não importa se passam dias ou anos, a lembrança desse ato generoso continua iluminando o seu interior. A generosidade não se mede pelo tamanho, mas pela intenção. Você pode oferecer um sorriso sincero, um conselho que alivie, alguns minutos para escutar alguém, um gesto de ajuda no momento certo. Esses atos aparentemente simples têm um poder imenso, podem mudar o dia de uma pessoa, até mesmo a vida dela. E o mais surpreendente é que, nesse processo, também transformam você. Quando você dá sem expectativas, sem esperar reconhecimento, nem mesmo gratidão, experimenta liberdade. Porque, se espera algo em troca, seu ato perde pureza e se torna uma transação. Mas quando dá porque sente que é o certo, porque nasce de sua essência, o resultado é uma paz que não depende de ninguém mais.
Comece pequeno, proponha-se a realizar um ato generoso por dia. Ajudar um vizinho, ceder o assento no transporte, ouvir alguém sem interromper, compartilhar uma refeição, oferecer uma palavra de ânimo. Depois, reserve um momento para sentir como isso o transforma por dentro. Escreva em um caderno como se sentiu. Logo notará a diferença entre o prazer momentâneo de receber e a serenidade profunda de dar. Com o tempo, você descobrirá que sua vida se enriquece de conexões significativas. As pessoas nem sempre lembrarão do que você disse, mas jamais esquecerão de como as fez sentir. Essa marca que deixa é reflexo da sua generosidade, e é muito mais valiosa que qualquer conquista material. Mesmo em dias difíceis, quando parece que não há muito o que oferecer, sempre existe algo a dar: sua atenção, sua compreensão, sua gentileza. E o curioso é que, em vez de esgotar, esses gestos o enchem de energia, porque ao dar você entra em sintonia com algo maior do que si mesmo. Segundo o estoicismo, a verdadeira riqueza não se mede pelo que se acumula, mas pelo que se pode oferecer sem medo de perder. Sêneca dizia que ninguém é mais feliz do que aquele que dá com alegria. O sábio não se apega ao que possui, porque entende que o externo é temporário. O que permanece é o caráter, a virtude e a capacidade de contribuir para o bem comum. Essa é a base de uma felicidade duradoura. Imagine uma vida na qual, a cada dia, você tem a certeza de ter acrescentado algo positivo, por menor que fosse. Imagine olhar para trás, dentro de 20 anos, e recordar não o que comprou, mas a quem ajudou, quais palavras de alento ofereceu, quais mãos levantou quando estavam caindo. Esse é o tipo de legado que nenhuma riqueza pode comprar. A generosidade sem expectativas não cria apenas felicidade para os outros, cria felicidade em você. Dá propósito, conecta com o humano e lembra que não é preciso muito para ser verdadeiramente rico. Experimente de hoje algo sem esperar nada em troca e observe como seu coração se sente mais leve. Porque no fim, o que você oferece aos outros é o que realmente permanece em você. Ensinamento 12. Perdoe para libertar o coração e começar de novo. O perdão é um dos atos mais poderosos que você pode realizar por si mesmo. Não significa justificar o que aconteceu, nem apagar o que lhe fizeram. Significa libertar-se do peso que carrega cada vez que revive essa ferida. Quando você se agarra ao rancor ou ao ressentimento, não castiga o outro, castiga a si mesmo. É como beber veneno esperando que o outro sofra. O mesmo ocorre quando o ressentimento é dirigido a si mesmo. O autodesprezo o aprisiona em uma cela invisível que torna o presente um lugar miserável. Perdoar é abrir a porta dessa prisão e dar a si mesmo permissão para sair. É um ato de coragem, porque reconhece a imperfeição universal. Ninguém é perfeito. Todos erramos. Todos falhamos. E embora você não possa mudar o que já aconteceu, pode decidir não continuar arrastando esse fardo. O perdão não muda o passado, mas transforma o presente e abre espaço para um futuro mais livre. Talvez você pense que perdoar é conceder impunidade, mas não é assim. O perdão não absolve nem justifica. Apenas corta a corrente que o prende à dor. É um ato de amor próprio, porque ao soltar a ferida você recupera energia, paz e clareza. Perdoar é dizer a si mesmo: não vou deixar que isso continue governando minha vida. O mesmo vale para os erros próprios. Quantas vezes você reviveu, repetidamente, o que fez de errado, castigando-se em silêncio sem se dar a oportunidade de recomeçar? A culpa só tem valor quando ajuda a aprender. Além disso, se converte em um peso desnecessário. Perdoar-se não significa ignorar o que aconteceu, mas reconhecer o erro, aprender com ele e escolher crescer em vez de se estagnar. Um exercício prático é escrever uma carta de perdão. Pode ser para alguém que o feriu ou para você mesmo, por algo que ainda pesa.
Não precisa enviá-la nem mostrá-la a ninguém. Apenas escreva com honestidade e solte o que está guardado. Depois, realize um ato simbólico de libertação, queimar o papel, por exemplo. Enquanto as cinzas desaparecem, afirme em voz baixa: começo de novo. Essa afirmação é um lembrete de que você merece uma nova oportunidade. Ao praticar o perdão, o coração se torna mais leve. Você percebe que a energia antes gasta em sustentar a raiva ou a culpa agora está disponível para criar, amar e avançar. É como soltar uma mochila cheia de pedras, cujo peso só se percebe quando finalmente é deixada no chão. Nessa leveza, você descobre a capacidade de desfrutar o presente sem estar preso ao passado. O perdão também abre portas para relações mais saudáveis. Quando não perdoa, constrói muros que o isolam, ainda que de forma inconsciente. Mas quando escolhe soltar, o coração se abre e com ele surge a possibilidade de conexões mais autênticas. Isso não significa que você deva se reconciliar com todos, mas que escolhe não viver com o veneno do ressentimento dentro de si. Perdoar é também um exercício de humildade. Recorda que assim como outros falharam com você, você também já falhou. E assim como deseja compreensão em seus erros, também pode oferecê-la. Essa reciprocidade gera compaixão e ensina a olhar a vida com mais humanidade. Segundo o estoicismo, não somos donos do que os outros fazem, mas sim da forma como escolhemos responder. Os estoicos sabiam que guardar ressentimento era entregar poder ao outro sobre sua própria paz. Em vez disso, soltar, perdoar e redirecionar sua energia para o que está sob seu controle devolve a você o comando da sua vida. O sábio não vive acorrentado ao passado. Vive no presente, com serenidade e liberdade. Portanto, olhe para si agora e pergunte: que ferida ainda arrasto? Quem preciso perdoar para recuperar minha paz? Que erro próprio devo soltar para começar de novo? Faça esse ato de libertação, mesmo que em silêncio, e sentirá seu coração se renovar, porque o verdadeiro presente do perdão não é para o outro, é para você. Ensinamento 13. Pratique a gratidão pelo que tem para dissipar preocupações. A preocupação é como uma sombra que se alimenta da sua atenção. Quanto mais você pensa no que falta, maior parece a escuridão. Mas existe uma luz capaz de dissipá-la: a gratidão. Quando você treina a mente para se concentrar no que já possui, mesmo o mais básico, como sua saúde, o ar que respira ou a luz do sol que entra pela janela, o peso da escassez começa a desaparecer. Descobre que, neste exato momento, tem mais motivos para se sentir completo do que imagina. A maioria das pessoas esquece dessas bênçãos porque está presa em ciclos mentais de carência. Focam no que ainda não conquistaram, no que falta, no que os outros têm. Esse olhar constante para o que não existe cria ansiedade e descontentamento. Mas se você se detém por um instante para reconhecer o que já está presente, o efeito é imediato, a mente se acalma, o coração se expande e a preocupação perde força. Faça a prova agora mesmo. Respire fundo e, enquanto o ar entra em seus pulmões, repita em silêncio: tenho tudo para este momento. Sinta como o simples ato de reconhecer o oxigênio fluindo pelo seu corpo muda seu estado interno. Esse gesto o lembra de que, mesmo em meio a dificuldades, existe uma abundância básica sustentando sua vida. A gratidão funciona como um antídoto contra a negatividade, não porque elimine magicamente os problemas, mas porque muda sua perspectiva sobre eles. Quando você se concentra no que tem e não no que falta, descobre forças e recursos que antes passavam despercebidos. Percebe que já possui mais do que o suficiente para dar o próximo passo. Praticar gratidão não exige rituais complexos. Todas as manhãs, pegue um caderno e escreva 5 coisas pelas quais se sente agradecido. Podem ser grandes ou pequenas: sua família,
sua respiração, um amigo que o escuta, a comida na mesa, a oportunidade de um novo dia. Escreva com detalhes, sinta a emoção de reconhecê-las. Esse hábito diário, por mais simples que pareça, reconfigura sua mente para ver abundância em vez de carência. Quando surgir uma preocupação, volte à prática. Respire fundo e diga: tenho o suficiente agora. Não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, mas agora. Essa afirmação corta o ciclo da ansiedade porque o ancora ao presente, onde a vida realmente acontece. A preocupação vive no futuro ou no passado, mas a gratidão só pode ser vivida no agora. Com o tempo, você notará uma mudança profunda. Sua mente se tornará mais abundante. Já não ficará preso tão facilmente em pensamentos de escassez ou comparação, porque terá treinado o olhar para encontrar valor até no cotidiano. Esse novo enfoque dissipa a ansiedade e fortalece sua resiliência diante de qualquer desafio. Além disso, a gratidão é contagiante. Quando você começa a expressá-la com sinceridade, inspira outros a fazer o mesmo. Suas palavras e atitudes transmitem calma, esperança e apreço. E nesse processo, não apenas transforma seu mundo interior, mas também cria um ambiente mais positivo ao seu redor. Pense em como sua vida mudaria se, a cada manhã, em vez de despertar pensando no que falta, acordasse agradecido pelo que já existe. Suas preocupações não desapareceriam, mas deixariam de ter o controle. Porque quando a gratidão ocupa o centro, a ansiedade se torna apenas um ruído de fundo, incapaz de dominar você. Segundo o estoicismo, não é o que nos falta que nos perturba, mas a incapacidade de reconhecer o que já temos. Os estoicos praticavam a gratidão como exercício de sabedoria, entendendo que a verdadeira riqueza não está em acumular mais, mas em valorizar o essencial. Marco Aurélio recordava todas as manhãs que acordar e respirar já era um presente imenso, e essa visão transformava sua forma de enfrentar os desafios do dia. Assim, da próxima vez que a preocupação tentar roubar sua paz, lembre-se, não precisa esperar ter tudo para sentir abundância. Respire, agradeça e afirme: tenho tudo para este momento. Porque quando você escolhe a gratidão, o que parecia escasso se transforma em suficiente, e o suficiente se converte em plenitude. Ensinamento 14. Assuma o controle da sua vida, convencendo-se de que merece o melhor. Se você não está no lugar da vida em que gostaria de estar, isso não é uma condenação, mas um chamado para despertar. Tudo começa com uma convicção profunda: você merece algo melhor. Não é arrogância, não é fantasia, é o reconhecimento de que a vida pode lhe dar mais se você decidir reivindicar isso. Quando sua mente se convence de que merece o melhor, algo muda dentro de você. A confiança começa a crescer e sua energia passa a se concentrar em avançar, em vez de se conformar com menos. O maior obstáculo quase nunca é a falta de recursos, mas sim a falta de convicção. Quando você duvida do próprio valor, aceita migalhas, permanece em lugares que não o nutrem, tolera situações que o desgastam. Mas quando olha no espelho e afirma com firmeza: eu mereço o melhor e posso conquistá-lo, esse simples ato acende um motor interno. A ação se torna inevitável, mesmo que os passos sejam pequenos. A sensação de falta de controle na vida não vem tanto das circunstâncias, mas da crença de que você não pode mudá-las. E aí está o erro. Se você se convence de que tem a capacidade de dirigir o próprio destino, ainda que seja com passos mínimos a cada dia, a inércia começa a se romper. A chave é dar sinais constantes à sua mente de que está em movimento em direção a algo superior. Um exercício prático é repetir todas as manhãs uma afirmação: eu mereço e vou conquistar algo melhor. Não diga como uma frase vazia. Diga olhando-se nos olhos,
acreditando mesmo que no início pareça difícil. Depois, visualize sua meta, imagine como se sente estando lá, quais sensações desperta em você. E o mais importante, acompanhe essa visualização com uma ação concreta hoje, ainda que pequena. Pode ser enviar uma mensagem, pesquisar uma oportunidade, aprender algo novo ou tomar uma decisão pendente. Esse passo é a prova de que sua afirmação não é apenas um desejo, mas um compromisso. A cada dia em que repete isso, sua mente começa a construir um novo relato de vítima passiva para protagonista ativo. Com o tempo, essa convicção se transforma em uma força que guia suas decisões. Você já não aceita o mínimo, já não permanece no que não o faz crescer, porque seu padrão interno se elevou. Imagine como sua vida mudaria se avaliasse cada situação com uma única pergunta: isso reflete o que eu mereço? Essa bússola evitaria anos de estagnação, porque o ajudaria a abandonar o que não está à altura do seu valor e, ao mesmo tempo, o impulsionaria a trabalhar com mais disciplina, entendendo que merecer o melhor não significa esperar sentado, mas agir todos os dias como alguém que acredita na própria grandeza. Não se trata de negar as dificuldades nem de fingir que tudo é fácil. Trata-se de avançar apesar dos atrasos, de sustentar a convicção mesmo quando os resultados demoram a chegar. A firmeza dessa crença cria resistência contra a frustração, porque mesmo que os frutos não apareçam de imediato, sua mente já está treinada para seguir com constância. Com o tempo, você sentirá sua confiança se elevar. Ela já não dependerá da opinião dos outros nem das circunstâncias externas, mas das evidências que acumula todos os dias ao provar a si mesmo que está no caminho do melhor. Essa confiança cria um círculo virtuoso. Quanto mais você acredita em si, mais age. Quanto mais age, mais provas acumula de que pode, e quanto mais provas tem, mais forte se torna a sua convicção. Segundo o estoicismo, a vida se constrói a partir do que você escolhe cultivar dentro de si. Não pode controlar tudo o que acontece fora, mas pode controlar sua convicção, sua disciplina e suas ações. O sábio estoico entende que a grandeza não chega por acaso, mas pela constância em dirigir a mente e a vontade para o que está sob seu controle. Então olhe para si hoje e reconheça sua verdade. Você merece mais, você merece o melhor. Convença-se disso, repita, sinta e haja como alguém que já acredita, porque a vida não dá o melhor a quem apenas deseja, mas a quem está disposto a reivindicá-lo com passos firmes a cada dia. Ensinamento 15. Encontre equilíbrio, solte o controle e confie no fluxo da vida. O desejo de controlar tudo é o que mais rouba a nossa paz. Passamos horas analisando, planejando, imaginando desfechos, como se pensar mais fosse a chave para ter segurança. Mas acontece o contrário. Quanto mais você se agarra, mais resistência cria, e essa resistência se transforma em ansiedade. A vida tem um fluxo natural, e embora seja necessário pensar e tomar decisões, também é sabedoria aprender a soltar, a confiar, a permitir que as coisas aconteçam sem forçar cada detalhe. Quando você pensa em excesso, na verdade está lutando contra a corrente. Gasta energia em cenários que talvez nunca aconteçam. Prende-se a resultados que não pode controlar. É como remar contra a correnteza de um rio acreditando que assim chegará mais rápido, mas o único resultado é o cansaço. Em contrapartida, quando escolhe fluir, descobre que a vida o conduz com menos esforço e que o que é seu chega no momento certo. Isso não significa tornar-se passivo ou não fazer nada. Significa encontrar equilíbrio, usar a razão para o que depende de você e soltar o que não está em suas mãos. A harmonia surge quando você deixa de querer ser o dono absoluto do futuro e aceita que há coisas que precisam seguir o próprio curso.
Um exercício simples para praticar é respiração com intenção. Inspire repetindo mentalmente aceito. Expire repetindo fluo. Faça isso em um momento de dúvida. Quando sentir a urgência de controlar tudo, notará como o corpo relaxa, como a mente se suaviza e com essa leveza, o que antes parecia um peso se converte em uma decisão mais clara e menos desgastante. Também é possível aplicar na prática do dia a dia. Escolha uma decisão, por menor que seja, e em vez de analisá-la inúmeras vezes, simplesmente haja confiando que será suficiente. Pode ser enviar aquela mensagem, escolher um caminho diferente, iniciar um projeto sem ter todos os detalhes definidos. A ação sem sobreanálise ensina a mente que você não precisa ter controle absoluto para avançar. Quando pratica a arte de soltar, surpreende-se com a confiança que surge. Uma confiança diferente, não baseada em ter todas as respostas, mas em saber que aconteça o que acontecer, você terá força para enfrentar. Essa certeza interna é muito mais sólida do que qualquer plano perfeito. Imagine viver com menos resistência. Imagine acordar e, em vez de carregar 1000 preocupações, escolher aceitar o que vier com serenidade. Sua vida se torna mais leve, mais harmônica, porque já não está brigando com o fluxo natural, mas caminhando junto a ele. Nesse estado, suas relações, seu trabalho e sua saúde mental se fortalecem porque você já não reage com rigidez, mas com flexibilidade. O controle absoluto é uma ilusão. Você não pode controlar a economia, nem o que os outros pensam, nem todas as circunstâncias externas. O único controle real que sempre terá é sobre sua atitude e sua capacidade de responder, e aí está o seu verdadeiro poder. Decidir quando agir e quando soltar. Se aprende a fazer as duas coisas com equilíbrio, viverá com mais calma e mais confiança no processo. Segundo o estoicismo, não devemos desperdiçar energia com o que não está em nossas mãos. Os estoicos ensinavam que a sabedoria consiste em distinguir o que depende de nós do que não depende e encontrar liberdade nessa clareza. Tentar controlar o incontrolável é fonte de sofrimento. Aceitar e fluir é fonte de paz. Por isso, da próxima vez que sentir a necessidade de forçar tudo, lembre-se, a vida tem seu próprio ritmo. Você não precisa remar contra a corrente, apenas aprender a acompanhá-la. Solte um pouco, confie mais, respire e flua. Descobrirá que a verdadeira força não está em dominar tudo, mas em caminhar com equilíbrio entre o que controla e o que a vida traz. E se chegou até aqui, parabenize-se, isso mostra que tem um compromisso real consigo mesmo e com a sua transformação. Agora, feche este vídeo comentando novamente a frase: hoje escolho paz mental, sou estoico. Escreva como um selo de mudança, como prova de que está treinando sua mente e de que não é escravo do excesso de pensamentos. Se já escreveu no início, repita agora para que fique ainda mais gravado em seu subconsciente e celebre o seu avanço. Dê a si mesmo um aplauso interno, porque cada vez que reforça essa mensagem, está se aproximando da calma que merece. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sino, porque continuarei trazendo ferramentas poderosas para que, a cada dia, você tenha mais controle, mais paz e mais força interior.